Aleluia. Vamos então estudar essa palavra, receber de Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra aí sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja teu nome, Senhor. Lucas capítulo 8. Santo é o nome do Senhor Jesus. Semana passada nós tivemos aí um culto maravilhoso, abençoado, lindo, especial. Eita glória! Foi maravilhoso, foi único, não é verdade? Também recebemos do Senhor a palavra rumo à terra prometida. Aleluia! Estamos rumo, amém? Estamos aí firmes em nome de Jesus, rumo à terra prometida. Estamos aí rumo a essa palavra que o Senhor nos deu, novo tempo, novo templo, e nós pisaremos nessa terra em nome de Jesus, aleluia, na eternidade. Mas aqui também nós temos promessa, nós vamos alcançar como igreja, amém? Lucas capítulo 8, nós vamos ler apenas do versículo 1 ao 3. Amém? A palavra do Senhor diz: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com os seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Aleluia. Fecha aí os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra nos é revelada, Senhor, todos os dias. E debaixo do poder dela, Senhor, nós temos andado e caminhado dia após dia, Senhor, sabendo, meu Pai, qual é o rumo que nós devemos escolher, qual é o rumo que nós devemos tomar. Hoje, Pai querido, debaixo da tua vontade, fala conosco, derrama do teu poder, das virtudes da tua graça, alimente cada vida, cada alma, cada espírito, segundo a tua vontade, Senhor. Preencha, Senhor, os lugares que não estão ocupados, preencha com o teu poder, com a presença do Senhor, através da revelação da tua palavra, Senhor. Me usa nesta noite para falar aquilo, Senhor Jesus, que só o Senhor sabe no oculto, Pai querido, e para trazer a revelação, Senhor, o ensinamento das tuas veredas, das veredas da tua justiça, que é a tua palavra, para que o teu nome, Senhor, seja visto, seja reconhecido e glorificado. Que nossas almas sejam saciadas, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Haja com liberdade, doce Espírito Santo de Deus. Ministre a nossa vida, ministre o nosso coração. Aquebranta, Senhor Jesus, cada coração na tua presença. Renova, Senhor, a força de cada um dos teus filhos. E dê, Senhor, uma porção renovada de alegria em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia! Pode ficar à vontade aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Há 2 semanas atrás, eu ministrei no culto de Páscoa. E nesse culto de Páscoa, inclusive as crianças fizeram uma apresentação maravilhosa, linda, especial. E Deus falou grandiosamente conosco. E nesse dia em especial, eu preguei João capítulo 20. E nesse dia o Senhor falou conosco um pouco da posição da vida de uma mulher, de uma grande mulher de Deus. Maria Madalena.
Aleluia. Porque algo que é importante a gente se ater, igreja, é que a glória é de Deus, mas Deus escolhe pessoas. Aleluia. Ele escolhe as nossas vidas e escolhe nos usar, para que através de nós o nome dele seja glorificado. Então diga aí para a pessoa que está do seu lado: Deus usa pessoas. Deus nos escolheu para fazer através de nós uma grande história de poder. Deus usa pessoas. A glória é dele, mas ele escolheu usar pessoas. Aleluia! Ele escolheu nos usar, igreja. Ele escolheu fazer do ser humano um canal de bênção nessa terra. E nesse culto que eu ministrei em João no capítulo 20, a palavra do Senhor falava do exato momento da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Do momento onde Maria Madalena estava naquele lugar. E eu falei um pouco sobre ela, mas hoje eu quero falar muito sobre ela. Aleluia! E essa é uma vontade do coração do Pai. E eu comecei dizendo que a glória é de Deus, mas Deus usa pessoas. E Deus usou Maria Madalena de uma forma sublime, de uma forma graciosa. Porque Maria Madalena é a representação daquilo que nós éramos uma vez no passado. Mas que quando nos achegamos a Cristo, ela também é um espelho daquilo que nós devemos ser. Aleluia! Então veja que ela traz um exemplo para nós, queridos, daquilo que nós fomos e daquilo que nós devemos ser. Ela faz esse paralelo. Ela é um personagem dentro da palavra do Senhor que nos dá ênfase nessa vontade do coração de Deus para cada um de nós. Aleluia! E através da vida dela, através de Jesus Cristo, através da palavra do Senhor me dada para esta noite, o nosso tema de hoje é... Pode apagar aí para nós, por favor? Eita Deus! O verdadeiro encontro com Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eita Deus maravilhoso! O verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia! Pode acender, obrigado, Deus abençoe. O verdadeiro encontro com Jesus. Quando o Senhor veio ministrando ao meu coração, e eu falei: Senhor, eu preciso falar um pouco mais sobre a vida dela. Eu preciso falar, aprofundar um pouco mais sobre a vida dessa mulher que foi tão graciosa nessa terra. É uma mulher que talvez ela é lembrada pelo que ela foi no passado, mas agora o Senhor quer trazer à nossa memória, o nosso entendimento, a boa parte, a boa notícia. Aquilo, queridos, que nós alcançamos quando nós tivemos um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia! A palavra do Senhor aqui nesse texto inicia dizendo que Jesus, ele andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, e ele anunciava que era chegado o reino de Deus. Aleluia! Só que ele não andava só. A Bíblia vai dizer que ele era acompanhado dos seus discípulos. Só que ele também era acompanhado dessas mulheres que estavam ali na obra, que colocavam a mão no arado e que foram alcançadas pela misericórdia de Deus. Só que a Bíblia vai listar que esta mulher, ela veio para Jesus não sarada, ela veio cheia de demônios, ela veio precisando de cura, ela veio precisando de libertação. E isso fala de nós, igreja, porque quando nós não estávamos em Cristo, da mesma e da igual forma, precisávamos de libertação. Sim, nós precisávamos de cura. Só que aqui a palavra do Senhor nos lista um número. Diga aí, 7. Diga 7. Por quê, pastor?
pastora? Porque 7 é o número da plenitude de Deus. 7 simboliza o número perfeito na palavra de Deus. É aquilo que é pleno, é aquilo que não falta, é aquilo que é completo. E se por um lado ela foi liberta de 7 demônios, por outro lado, todas as lacunas que foram vazias foram preenchidas pela glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os lugares que os espíritos imundos preenchiam e colocavam naquela alma a necessidade cheia de falhas, o Senhor transformou, aleluia. E ela era chamada de pecadora. E embora Maria Madalena, ela também é confundida na palavra de Deus. Maria Madalena aqui, a desse texto, ela não foi a mesma que lançou o perfume sobre os pés do Senhor. Ela não foi a mesma que estava nesse cenário. Mas na verdade, queridos, o que o Senhor vem nos mostrar? Que apesar de não ter sido ela é confundida exatamente pelo seu nome Maria. E nós vamos ver na palavra que Maria tinha muito, ainda tem, não é verdade? É um nome muito fácil de se ouvir, né? Tem muitas Marias, aleluia. Louvado seja. Aqui na igreja tem quantas aqui presente? Eita Deus, só aqui presente tem 4 ou 5, né? Só agora. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas Maria, essa Maria era uma Maria específica, Maria Madalena, e o seu nome veio exatamente do lugar da onde ela nasceu. Sim, ela nasceu ali próximo ao Mar da Galileia, e o lugar específico era Magdala, e por isso Madalena. E aí essa mulher, ela veio totalmente preenchida de demônios, porque uma vez que uma alma ainda não conheceu o Redentor, uma vez que uma alma sofreu perseguições espirituais, essa pessoa, ela carrega castas de demônios. Essa pessoa, ela tem uma alma dilacerada. Essa pessoa, ela tem uma natureza, queridos, que precisa passar por um processo de transformação. Essa pessoa, ela vai carregando maldição hereditária. Essa pessoa, ela vai carregando, queridos, um peso espiritual. Eu não sei se você se lembra de quando você não pertencia a Cristo, mas até encurvado a gente andava. Sabe por quê? Por causa do peso espiritual que estava sobre nós. E essa mulher, certamente, ela sentiu uma depressão na sua alma. Ela sentiu uma angústia na sua alma, ao ponto de parecer louca para muitos. Ah, Senhor, como Deus tem sido bom conosco, queridos. Como Deus tem sido fiel na nossa vida, aleluia. Um verdadeiro encontro. O Senhor fez questão de pontuar aqui Maria Madalena, na qual saíram 7 demônios. Aqui o Senhor fala para nós, queridos, de algo que é uma necessidade do ser humano: a libertação. Nós somos uma casa, nós somos uma morada. E quando nós não preenchemos essa morada com o Espírito Santo, essa morada, ela é cheia de espíritos obsessores. Quando a gente lembra da nossa vida sem Cristo, eu não sei se você viveu muitas experiências, mas eu vivi muitas com Jesus, mas lá atrás sem Jesus também. Ele me permitiu viver essas experiências. Ele me permitiu ver coisas que só no Espírito a gente consegue. Eu sempre digo isso, que Deus, ele tinha algo para a minha vida desde quando eu nasci, e eu sentia isso. Porque mesmo não vivendo uma vida reta, os meus olhos enxergavam coisas que só Deus podia permitir. O campo espiritual, igreja. Sabe quando a gente olha para as coisas espirituais e consegue enxergar elas? E aí muitas vezes o inimigo, ele tenta seduzir a gente e levar a gente para um lugar que não é de agrado do coração de Deus.
Ele tenta seduzir e enganar a gente e nos colocar nesse lugar que não agrada ao Senhor. Mas aí depois a gente entende que na verdade a gente precisa de uma libertação. A gente precisa ser transformado por esse poder. A gente precisa descer e começar tudo de novo. E aí nós vemos nesse texto essa mulher, queridos, que foi liberta. Essa mulher que, sabe, é como se a gente olhasse para a história dela e visse os cadeados, as correntes se arrebentando e ela sendo livre pela graça do Senhor Jesus Cristo. E só sabe o preço da liberdade quem um dia foi escravo. Só sabe o preço da liberdade quem um dia esteve amarrado. É verdade, Senhor. Um dia nós estivemos. É quando a gente chega no ápice de dizer: Senhor, eu sei o que eu devo fazer. Senhor, eu sei qual é o caminho que eu devo andar. Senhor, eu sei que este não é o caminho. Mas aí a gente sente no espírito um monte de corda, de corrente, prendendo a nossa alma. E isso fala, igreja, de necessidade de libertação. Mas essa mulher teve um encontro com Jesus. Aleluia. Essa mulher se viu encontrando-se com Jesus. Essa mulher olhou para o Senhor e viu nele a cura que ela precisava, a libertação que ela precisava. Glória a Deus. E sabe, igreja, Louvado seja teu nome. essa mulher, ela foi transformada. E isso é algo muito especial na vida de Maria Madalena, porque verdadeiramente Maria Madalena, ela foi uma crente raiz. Aleluia. Aleluia. Maria Madalena, queridos, é a expressão daquela que permaneceu. Diga aí, permaneceu. Ela veio para Jesus. Ela encontrou com Cristo. Ela foi alcançada por uma libertação no Senhor. Ela recebeu a salvação em Cristo. Só que a palavra do Senhor aqui, ela lista que ela, bem como outras mulheres que estavam também com o Senhor e com o grupo dos discípulos, elas ajudavam a manter o ministério de Jesus. Então veja que essa mulher, quando ela recebe de Deus o dom gratuito da vida e da salvação, ela se vê em um contexto onde ela poderia escolher não ficar. Ela poderia olhar e dizer: não, eu já fui alcançado e glória a Deus, agora eu vou ficar aqui nos bastidores e não vou colocar minha mão no arado. Eu já fui alcançado por Deus. Aleluia. Agora eu vou deixar os outros fazerem e vou ficar aqui no meu cantinho. Aleluia. Mas a Bíblia diz que não, queridos. A Bíblia diz que ela servia ao Senhor Jesus. Ela servia a Jesus com a sua vida, mas ela servia com aquilo que ela tinha de melhor, com os seus bens. Ela ajudava a manter o ministério de Jesus. Aleluia. Ela ajudava a suster o ministério de Jesus. Só que mais do que isso, ela sempre estava presente, ao ponto que a palavra do Senhor vai colocar Maria Madalena em lugares muito importantes da história do Senhor. Maria Madalena fez parte do ministério de Jesus. Aleluia. Maria Madalena estava presente na crucificação de Jesus. Aleluia. Maria Madalena estava presente na morte do Senhor Jesus. Aleluia. Maria Madalena estava presente na ressurreição de Jesus. Aleluia. Maria Madalena, ela foi a primeira a ver Jesus. E foi isso que eu preguei aqui no culto de Páscoa. O momento da ressurreição, ela estava lá. Ela foi escolhida a dedo por Jesus. E sabe, igreja, isso é resposta de fidelidade. Todos entre os discípulos poderiam estar ali naquele primeiro lugar,
Mas Jesus honra o coração fiel. Jesus honra quando o nosso coração está disposto a servi-lo com amor e com alegria. Todos os sacrifícios que nós fazemos para o Senhor têm valido a pena. Ela não se poupou, ela se colocou como devedora. Sabe, ela olhou para a sua vida, e eu acredito com todas as minhas forças, que talvez ela veio lá atrás de uma vida tão suja, tão promíscua, que nem ela olhava para ela mesma e pensava que ela podia mudar lá na frente. Mas quando ela se encontra com Jesus, essa dúvida é sanada. Quando ela se encontra com Jesus, ela entende que no Senhor ela pode viver uma nova história. Aleluia! Queridos, Maria Madalena é a representação de algo que eu chamo uma mudança da água para o vinho. É verdade, Senhor. Diga aí, ela foi transformada. Ela foi transformada. Como o primeiro milagre de Jesus. Da água para o vinho. Ela foi transformada. Aleluia! E um dos primeiros sinais, queridos, que nós, como povo eleito do Senhor, mostramos em nós que somos verdadeiramente curados, libertos e que tivemos um encontro com Jesus, é quando na nossa vida nós mostramos os frutos de uma vida transformada. É quando a gente sabe de onde a gente saiu. É quando a gente olha para o lugar onde um dia a gente estava e a gente reconhece: Senhor, talvez as pessoas que me conheceram não sabem, mas eu sei onde eu estive. Senhor, talvez as pessoas não tenham dimensão, mas eu sei da onde o Senhor me tirou. Aleluia! Senhor, eu sei que homem nenhum podia fazer o que o Senhor fez por mim. Eu sei que foi a tua misericórdia que operou sobre a minha vida. Eu sei que foi o Senhor, porque até quando eu não tinha mais esperança de mim, o Senhor foi lá e me alcançou. Arachoriandarabás. Ele foi lá e arrancou ela daquele lugar. Ele arrancou todos os demônios que oprimiam a vida dela. Ele colocou para fora todos os demônios que atormentavam a alma daquela mulher. Ele tirou e colocou para fora. Só que agora a casa não ficou vazia. Diga aí, não ficou vazia. Ela foi cheia do Espírito Santo. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O lugar aonde você pecou demais, eu quero profetizar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Que nos lugares aonde você passou sendo conhecido por tudo que não presta, por coisas erradas que você fez, o Senhor vai te fazer retornar para mostrar quem você é em Cristo, para que o nome do Senhor seja reconhecido e glorificado. As pessoas que um dia viram as suas práticas impulsionada por espíritos malignos, vão reconhecer o Espírito de Deus que impulsiona e move a sua vida hoje, em nome de Jesus. Ela foi lavada, redimida do poder das trevas, porque ela teve um verdadeiro encontro com Jesus. Aleluia! Ela teve um verdadeiro encontro com o Senhor, aleluia. Mas essa mulher, ela começou a se desprender de si. Eu imagino que Maria Madalena olhou para si e disse: eu não tenho mais nada a perder, porque eu achei que eu tinha algo, mas agora eu entendi que
Deus poderoso. É por isso que Deus muitas vezes permite, igreja. É por isso que muitas vezes Deus permite que a gente desça com a cara lá no pó. É por isso que muitas vezes a gente vai ver as maiores histórias de conversões e a gente vai ouvir as histórias e falar: meu Deus. É verdade, Senhor. Ah, Deus de poder, santo é o Senhor. Aleluia. Eita glória. Porque quando fomos escravos, agora damos valores da liberdade. Aleluia. Aleluia, meu Deus, aleluia. É quando a gente olha, queridos, para aquilo que Deus operou em nós e diz: Senhor, não mais. Não mais, Senhor. É quando a gente olha para as circunstâncias da nossa vida, igreja, e diz: Senhor, eu posso estar cego, nu, sem nada, mas eu não volto para trás. Eu posso perder tudo, Senhor. Eu só não posso perder a Tua presença. Eu posso, Senhor, não ter carro, não ter casa, Senhor. Eu posso perder tudo menos a Tua presença. Porque a gente sabe de onde Ele nos tirou. Maria Madalena olhou para si e ela tinha pessoas de poder do lado dela. Mas quando ela foi encontrada por esse amor, ela largou tudo e disse: Senhor, agora a minha vida é contigo. Agora o que eu tenho eu vou gastar contigo. Aleluia. E ela começou a trabalhar para o Senhor. E veja, queridos, a resposta dessa mulher para Jesus. Veja o que essa mulher escolheu viver e praticar. Essa mulher escolhe viver todos os dias da vida dela para o Senhor Jesus. Aleluia. Essa mulher, ela demonstra depois da sua conversão. Porque quando a gente fala, queridos, de uma transformação, a gente fala de uma vida que escolheu viver para Jesus. Mas tem muita diferença entre uma pessoa que aceitou Jesus e uma pessoa que se converteu a Jesus. Eita glória. Conversão fala de novo nascimento. Glória a Deus, Senhor. Acabou, o velho já morreu. Sabe aquela história de que: mas eu sou assim, mas eu faço assim. Mas não. Esse era o antigo, não o novo. Porque nós nascemos em Cristo. Porque em Cristo nós tivemos uma nova oportunidade. E essa mulher se desprendeu. Só que aqui a palavra do Senhor vai nos mostrar algo muito especial que Maria Madalena tinha. E foi exatamente por isso que ela foi tão privilegiada. Ela tinha um coração agradecido. Ela tinha um coração honroso ao Senhor. Ela olhava todos os dias para o lugar onde Deus tinha tirado ela. E é por isso que ela permanecia no lugar onde ela estava. Sabe, queridos, o que falta muitas vezes no povo de Deus é olhar todos os dias do lugar onde Deus nos tirou. É parar de murmurar com aquilo que nós já temos hoje. É parar de reclamar com Deus. Às vezes a gente olha e fala: Senhor, está tão difícil assim. Não, estava difícil quando estava lá. Senhor, mas eu queria isso aqui. Mas quando você estava lá, você não tinha nada. Senhor, o negócio está começando a se estreitar, Senhor. Eu acho que eu vou pular do barco. Quantas pessoas, eu falei isso na quarta-feira, quantas pessoas estão desistindo? É verdade, Senhor. Quantas pessoas estão desistindo? Quantas pessoas têm desistido? Agora, desistido de quê? Ou de quem? Porque quando alguém desiste da igreja, ela não desiste da igreja, ela está desistindo de Jesus. É verdade, Senhor. Porque a igreja é o corpo de Cristo.
Quem não ama o corpo, não ama a cabeça. Muita glória. Quando nós desistimos das coisas de Deus, nós desistimos do Senhor. Agora, quando a gente olha para Maria Madalena, a gente vê uma mulher que amou o Senhor, mas que amou viver para Deus, e ela não desistiu. E o cenário de Jesus não foi um cenário fácil. Alguns, até por amar Jesus, não queriam estar perto. Sabe aquele sentimento de, eu amo ele, eu não posso ver ele sofrer, então vou ficar pra cá fingindo que não estou na situação? Mas ela não. A palavra do Senhor diz, queridos, que ela estava no ministério de Jesus, mas ela também estava no momento da crucificação. Ela estava lá, ela acompanhou, ela quis ver de perto. Enquanto ele ia andando, ela estava lá, seguindo ele, vendo ele, tentando fazer algo, chorando, clamando a Deus, mas ela estava lá. Depois, quando muitos fugiram naquele cenário, no momento da morte, aos pés da cruz, ela também estava lá. Acharabás. Ela também estava lá. Ela estava nos pés da cruz. Ela foi uma daquelas que ouviram o próprio Senhor falar com o Pai. Testemunha ocular, ela estava lá. Ela estava lá quando Jesus disse, Pai, está consumado, Pai. Ela estava lá, ela não fugiu. Ei, o inimigo tenta fazer a igreja, o povo de Deus fugir dos cenários de luta. Talvez até os discípulos fugiram, mas ela não, ela permaneceu. Ela permaneceu lá. Veja, queridos, que essa mulher estava na hora do Senhor entregar ao Pai e dizer, Pai, a Ti eu entrego meu espírito. Está consumado. A obra em carne está consumada. E ela estava ali. E ela não via a hora de poder ajudar com o corpo de Jesus. Só que a honra, queridos, para aquele que persevera vem. A honra para a vida daquele que persevera vem. Eu sei que muitas vezes a gente fala tanto, ei, seja forte, ei, seja corajoso. E tem horas que parece que é uma frase decorada, mas não é. É a Bíblia que nos ensina, seja forte e corajoso. É Deus que sabe que as lutas na nossa vida é grande demais, e é Ele que nos diz, seja forte, seja corajoso. Porque se você não for forte, você não pode vencer na vida. A vida é para os fortes. E nós só somos fortes nele. Quantas são as frustrações que tentam nos fazer desistir? Quantas são as vezes que Satanás tenta esfriar a nossa fé e dizer, ela vai ter que desistir, ele vai ter que desistir. Mas aquele que permanece na videira do Senhor, aquele que já foi enxertado, não retrocede, igreja, porque sabe da onde o Senhor te tirou. Nós sabemos, igreja, da onde o Senhor nos tirou, aleluia. E Maria Madalena foi essa. Ela não retrocedeu, ela não olhou para trás. A palavra do Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Foi o que o Senhor Jesus disse. Aquele que colocou a mão no arado, aquele que já experimentou desse amor, dessa libertação que vem do alto, aquele que já foi transformado uma vez por Jesus Cristo, mas olhou para trás, não é digno dele, é o que ele diz. É verdade, Senhor. E sabe o que o Senhor nos fala, queridos?
Se essa graça não nos foi suficiente, Ele não tem nada mais para nos oferecer. Aquele que não se alegra somente em ter a graça do Senhor Jesus Cristo, não é digno de nada que Ele pode oferecer. Porque Ele está aqui para nos dar vida e não coisas. Ele morreu para nos dar vida, e não carro, e não casa. Ele morreu para nos dar salvação, e não dinheiro. Ele morreu para nos transformar, e não encher o nosso ego. Ele morreu por nós. Ele morreu uma vez por todas para nos tirar do poder de todos esses mesmos demônios que estavam sobre a vida de Madalena. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Pois as antigas coisas já se passaram, aleluia. O maior presente, igreja, que nós recebemos, quando a gente veio para Jesus, a primeira coisa que Ele fez foi nos dar paz. Diga aí: eu tenho paz. Eu tenho alegria. Sabe quando uma pessoa não é liberta, queridos, os demônios nem dormir ele deixa a pessoa. A pessoa, ela não dorme. Ela vira para um lado, vira para o outro. Ela é atormentada a noite inteira. Ela vai andar na rua, ela se sente perseguida. Para onde ela vai, ela se sente perseguida. Ela está dormindo, quando ela entra num sono profundo, Satanás atormenta ela para que ela acorde em pesadelo. Ela não tem vida. Ela vive no inferno. Não tem paz. Mas sabe o que é todos os dias a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa casa e dizer: Senhor, obrigada, porque o Senhor passou, foi um cerco de fogo na minha casa. O Senhor guardou a minha vida, a minha casa, a minha família. Hoje até dormir eu durmo em paz, eu tenho alegria. Porque o Senhor me alcançou. Aleluia. O Senhor nos alcançou. Ele nos comprou. Mas agora Ele quer de nós, queridos, assim como foi com Maria Madalena. Será que nós estamos dispostos a viver uma vida de ministério nessa terra? Aleluia. Glória a Deus. Todos os dias, na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza, até o final da nossa vida. Glória a Deus. Aleluia. Ou até que Ele venha. Aleluia. Todos os dias. Será que nós estamos dispostos, queridos, a quando nós estivermos sangrando, continuar honrando Ele? A quando a gente ver um tempo mau chegando, a gente continuar honrando o nome do Senhor? A quando a gente passar por tempos de luto, a gente continuar honrando o nome do Senhor? A quando tudo não for tão bem da forma que a gente planejou, continuar honrando o Senhor? Quantas são as vezes, igreja, que a gente vai ver as pessoas desistindo por tão pouco? E quando eu digo tão pouco, eu não estou aqui dando ênfase que no muito a gente deve fazer, não, porque a gente não deve fazer de jeito nenhum. Não importa, sabe, as circunstâncias da nossa vida. Quando nós sabemos quem é Jesus, quando nós entendemos que Ele é o dono da nossa alma, nós entendemos que nós somos devedores dele. Mas que, como Maria Madalena, nós agora devemos honrar Ele com o coração. Diga aí, com o coração agradecido. Porque um coração agradecido não tem dificuldade em servir ao Senhor. Um coração agradecido não tem dificuldade em honrar a Deus em primeiro lugar. E sabe, igreja,
Maria Madalena foi um exemplo crucial para nós. Ela permaneceu. Só que ela foi honrada por Jesus Cristo. E eu quero que você creia nessa palavra sobre a sua vida também. Eu quero que você acredite. Eu quero que você desperte na sua fé ao ponto de acreditar que não é as circunstâncias da sua vida que dita o quanto Deus é com você. Não é. Você pode ser cheio de Deus e passar por aflições, e a aflição vai bater na sua e na minha porta. As frustrações vão chegar na minha e na sua casa. Mas não é quantas pedradas a gente leva. Não é quantas punhaladas a gente leva. Não é quantas perseguições a gente sofre que dita a nossa fé no Senhor. É verdade, Senhor. O que dita de verdade é a nossa permanência no Senhor. Você pode sofrer, você pode ser perseguido, você pode sofrer frustrações, mas é quando você permanece no Senhor que você demonstra esse coração agradecido. Isso é maravilhoso, igreja, porque quando a gente foi liberto e transformado pelo Senhor, e a gente se lembra de tudo que Deus fez por nós, todos os dias a gente verdadeiramente se sente esse devedor. A gente olha para a nossa história e a gente sente que a gente foi premiado. A gente sente que a gente foi privilegiado por tanto que Deus nos deu. É verdade, Senhor. E sabe, nós precisamos continuar acreditando. Você precisa continuar acreditando. Você precisa continuar crendo que a sua história foi Deus que determinou. E que assim como Maria Madalena, Deus te deu uma história de poder. E essas duas chaves que eu quero liberar através da vida dela, porque ela foi essa mulher. Maria Madalena foi alguém tão especial na palavra, que nos estudos de tudo que aconteceu, Maria Madalena ela é chamada de a apóstola dos apóstolos. Aleluia! Porque ela foi a primeira a ver. Ela foi a primeira a ser honrada em reconhecer aquilo que para nós é o centro do cristianismo, que é a ressurreição. Porque os deuses que muitos lá fora acreditam morreram e estão mortos. O nosso não. Ele vive e reina para sempre. Para sempre. A primeira chave que nós aprendemos com Maria Madalena, diga aí, conversão. Conversão. E conversão, igreja, não é uma emoção. Conversão não é um sentimento. Conversão é uma transformação que começa aqui, ó, na nossa mente. Ela começa dentro da nossa mente. Deus vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando entendimento, mas a conversão não é só levantar a mão e dizer eu aceito o Senhor Jesus Cristo. Esse é o primeiro passo. Mas a conversão, ela muda, é metanoia. Ela muda o nosso entendimento, muda a nossa forma de fazer as coisas para Deus. E aí nós vamos ver essa diferença em muitas vidas. É por isso que Jesus disse que no meio da obra de Deus sempre haverá o joio e o trigo. E qual é a diferença, pastora, do joio e do trigo? Porque tem coisas que parecem, mas não é a mesma coisa. É verdade, Senhor. O trigo, dentro dele, ele produz, diga aí, semente. O joio não. Ele só tem casca. Mas dentro dele não tem nada. Não tem frutos de conversão. E a conversão de verdade, ela muda o nosso caráter. A conversão, ela nos coloca em um lugar de transformação diária. Será que a vida de Maria Madalena passou a ser tão fácil assim que ela abandonou tudo para viver para Jesus? É claro que não.
A vida dela continuou sendo difícil, ela continuou tendo que lutar. Só que ela entendeu que agora ela tinha que estar com Cristo. E os cenários aonde ela passou com Jesus fala para nós, queridos, que quando nós nos convertemos, nós passamos por um processo de transformação. E essa transformação deve moldar o nosso caráter. Tem muito crente que quer Jesus, mas não quer mudança. Tem muita gente que quer aceitar Jesus, diz que ama Jesus, mas não está disposto a mudar. Não está disposto a transformar os seus atos. Ei, conversão é sobre fé, mas conversão também é sobre atos. A palavra do Senhor diz que é pelo fruto que se conhece a árvore. Continua sendo pelos frutos. Continua sendo pelos frutos. É pelo fruto que se conhece a árvore. E a segunda chave, diga aí, gratidão. A gratidão na nossa vida honra a vida do Pai. Quando nós recebemos tanto de Deus e nós damos para Ele tão pouco, nós somos ingratos na prática. Quando nós dizemos que nós amamos o Senhor Jesus, mas não estamos dispostos a deixar Ele transformar a nossa vida e a estar com Ele independente da estação. Deixa eu te falar uma coisa. O crente que se converteu de verdade, o crente que carrega a gratidão no Senhor todos os seus dias, ele não depende da estação do ano ou das circunstâncias para continuar honrando o Senhor. Eu falei isso há poucos dias atrás. Nós, queridos, todos os dias, somos nós. A gente passa por dia de aflição, por luta. A doença chega para todos. A morte chega na casa, na família de todos. É verdade, Senhor. A luta chega, o aperto chega. Mas não é sobre isso, é sobre como nós perseveramos. Não é sobre a luta vai chegar na minha porta e eu vou parar. Não, eu preciso continuar. Aleluia. É isso que diferencia os que são dos que não são. Aquele grupo de pessoas que por qualquer coisa diz: eu não quero saber de nada mais. Não quero saber mais não, porque eu já estou cansado. Cansado de quem? Porque quem está na videira não se cansa de Jesus. Quem está enxertado na videira não se cansa das coisas de Jesus. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está no Senhor não se cansa. E por mais, queridos, que as muitas águas venham e tentem nos afogar, nós prevalecemos de pé. Aleluia! Isso mostra o nosso coração cheio de gratidão. É um coração agradecido. Essa é a diferença. Quando você olha para a sua vida e você vê que independente das circunstâncias, você continua firme. É quando alguém olha para a sua vida e diz: meu filho, como é que você suporta? Minha filha, como é que você aguenta? Como é que você dá conta? E você está firme no Senhor. Sabe a diferença da nossa vida como crentes, queridos? É que aqueles que estão em cima do muro, que não sabe se fica ou se vai, qualquer ventinho que bate, cai. Mas aquele que está firme no Senhor, a chuva vem e ele está firme. O sol vem e ele está firme. A luta vem e ele está firme. O choro vem e ele está firme. A perseguição vem e ele continua firme. A alegria vem e ele continua firme. Porque tem gente que é assim. Não pode receber bênção. Porque se receber a bênção, torna a bênção maldição. Mas quantas são as pessoas que oram pedindo para Deus a bênção, mas não aceitam a transformação no caráter?
Deus está dizendo, se você não aceitar ser tratado e eu te der bênção, você vai transformar ela em maldição. É por isso que o Senhor nos mostra a necessidade dessa transformação. Aleluia. Isso faz parte da nossa conversão. Mas agora em Cristo, queridos, assim como Maria Madalena, nós precisamos mostrar os frutos dessa gratidão. Aleluia. Ser grato é uma prática, não é só um sentimento. Palavras são muito bonitas, mas sem prática são, diga aí, vazias. Continua sendo pelo fruto. Eita, glória. Continua sendo pelo fruto. E o Senhor nos convida, queridos, a permanecer. Aleluia. Assim como Maria Madalena. Não importa qual a dificuldade que você viveu, que você está vivendo agora, ou que você ainda vai viver, permaneça em Cristo. Isso mostra que você é fruto de uma verdadeira conversão. Isso mostra a gratidão que você carrega nas suas mãos todos os dias, quando você sai da sua casa e você vem para a presença do Senhor. Você vem carregando os feixes de alegria na presença do Senhor. Independente das tribulações que você enfrenta na sua casa ou na sua vida. Você vem carregando os feixes e depositando na presença do Senhor. E Deus vai honrar a sua vida. Assim como Ele fez com Maria Madalena, Ele honra a vida de todos aqueles que são fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus. É no nome do Senhor Jesus que eu dou uma ordem sobre esta casa, em nome do Senhor Jesus. Sobre cada vida neste lugar. Se você estava sofrendo nestes dias opressão maligna, se havia espíritos malignos tentando oprimir a sua alma, se havia espíritos malignos que estavam tentando tirar e roubar a sua paz, a sua alegria, aquilo que foi Deus que já te deu, se havia espíritos malignos tentando fazer você retroceder e se cansar na caminhada, se havia espíritos malignos oprimindo a sua alma, em nome do Senhor Jesus, recebe agora a liberdade na presença do Senhor. Recebe da paz que excede a todo entendimento humano, em nome de Jesus. Você vai perseverar. Independente das circunstâncias, das estações, você vai permanecer. Ei, nós estamos aqui a passagem. Nós estamos aqui rumo à terra prometida. Nós estamos aqui, queridos, num tempo determinado por Deus. Mas só vai chegar lá quem permanecer firme até o final. Maria Madalena permaneceu até o fim. Maria Madalena foi uma dessas pessoas que disse: Senhor, se eu não tenho a Ti, não tenho nada. Se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Porque por mais que as outras coisas pareçam boas, se nós não tivermos o Senhor, verdadeiramente nós não temos nada. Filipenses 3, do 7 ao 8 diz: mas o que para mim era lucro, considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio ou rejeitadas, para ganhar a Cristo. Maria Madalena também reconheceu que tudo era perda, porque sem Cristo nós não somos nada. Agora com Ele tudo nos é acrescentado. E eu quero deixar essa palavra para você. Se você por um tempo da sua vida sentiu que você perdeu demais, não. Deus sabe de todas as coisas. Tem coisas que parecem perda, mas é ganho.
E aquilo que hoje talvez tenha tentado ofuscar a sua visão, eu quero que você retome o lugar de Cristo primeiro. E coloque isso sobre a sua vida, de fato. É dizer: Senhor, para mim, tudo é perda. Porque o primeiro lugar do pódio tem que ser seu. E então, tudo que eu tiver vai ser ganho. Porque eu coloquei primeiro o meu ganhar em Cristo. Que essa graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Que assim como Maria Madalena, Deus nos dê graça todos os dias para suportarmos firmes, queridos, até o final. Porque nos foi proposto uma coroa. Essa coroa ela é eterna e é só para aqueles que vencerem. Deus conta conosco e nos chama de vencedores, em nome do Senhor Jesus. Amém?